O primeiro exemplo é esse eixo engaçado livre sujeito a um torque concentrado mxb na extremidade livre. O primeiro passo para resolver esse problema pelo método das equações diferenciais de equilíbrio é estabelecer uma convenção de sinais. Eu vou usar aqui a convenção de sinais da página 13. O segundo passo é selecionar uma equação diferencial que descreva o problema. Esse corpo sujeito somente a cargas torsionais é um eixo. A equação diferencial que descreve eixos é essa em que a primeira derivada do momento torsor interno é igual a menos o momento torsor externo aplicado. O terceiro passo é definir condições de contorno. Nesse eixo engaçado livre, que a gente conhece a priori nos pontos A e B, que são o contorno do problema, é que o momento torsor em B, x igual a L, é mxb. Esse momento torsor apontando para fora desse lado direito do eixo é positivo, então aqui coloquei mais mxb. O quarto passo é descrever o carregamento externo, tudo que é aplicado de cargas externas no domínio do problema. O domínio desse eixo é todo o comprimento do eixo, exceto os pontos A e B, porque eles são contorno. Esse eixo em particular não tem carregamento externo nenhum aplicado. Agora o problema está montado. Esse é um problema de valor de contorno bem colocado, porque a ordem da equação diferencial é igual ao número de condições de contorno. O que indica a ordem da equação diferencial é a ordem da maior derivada, que nesse caso é a primeira derivada. Então essa é uma equação diferencial de ordem 1. E aqui a gente tem uma condição de contorno, então o problema de valor de contorno é bem colocado e pode ser resolvido. Para resolver é só integrar a equação diferencial. A equação diferencial fica que a primeira derivada do momento torsor é igual a menos o carregamento externo, que é zero. Integrando essa expressão uma vez, a gente chega na expressão do momento torsor interno, que é a integral de zero, que dá uma constante. Chamemos essa constante de C1. Por último, posso substituir a condição de contorno para determinar essa constante de integração. Aplicando a condição de que mx de x em x igual a L é mais mxb, eu acho que C1 é mais mxb. Agora posso substituir C1 de volta na expressão de mx de x, e aqui tenho a expressão final dos esforços internos. Esse eixo engaçado livre, sujeito a um torque positivo mxb na ponta, está sujeito a esse momento torsor interno constante. Qualquer ponto do eixo está sujeito ao mesmo valor de momento torsor interno e positivo. Esse foi um exemplo trivial só para ilustrar os passos do método das equações diferenciais de equilíbrio. No segundo exemplo, a gente tem esse corpo engaçado livre sujeito a essa carga axial variável que vai de zero no engaste até P0 na extremidade livre, e também a essa força concentrada na extremidade livre. Vou resolver esse problema considerando a mesma convenção de sinais lá da página 13. Ambas as cargas aplicadas nesse corpo são cargas axiais, então esse problema é uma barra. A equação diferencial que descreve barras é essa em que a primeira derivada do esforço axial interno é igual a menos o carregamento axial externo aplicado. O que é conhecido nessa barra é que o esforço axial interno no ponto B é igual a mais FB, que é positiva de acordo com a convenção de sinais. O carregamento externo é essa carga distribuída com uma distribuição linear indo de 0 a P0. A expressão desse carregamento é essa, P0 sobre L vezes x, que você pode ver que vale 0 quando x igual a 0 e vale P0 quando x igual a L. No final dessa página tem uma pequena explicação sobre como determinar a expressão de carregamentos distribuídos como esse. É simplesmente a determinação de coeficiente de polinômios. Para resolver o problema, a gente pode integrar a equação diferencial, que agora fica que a primeira derivada do esforço axial interno é igual a menos o carregamento externo aplicado. E integrando uma vez, obtenho a expressão do esforço axial interno, que fica a integral desse polinômio de ordem 1, mais uma constante. Aqui eu substituo a condição de contorno para determinar C1. Essa é a expressão geral de nx de x, mas eu sei que em x igual a L essa expressão vale mais FB. Então substituí nx de x em x igual a L e igualei a mais FB. Daqui sai que C1 é FB mais meio de P0 vezes L. Agora substituindo C1 na expressão geral de nx de x, tenho a solução do problema. A expressão do esforço axial interno nessa barra engaçada livre, e o esforço axial interno varia ao longo do comprimento da barra, é um polinômio de ordem 2 em função de x, e como esperado depende das cargas aplicadas FB e P0. A reação de apoio no engaste também sai diretamente dessa expressão. A reação de apoio axial no ponto A é o esforço axial interno em x igual a 0.
Olhando essa expressão, quando x igual a zero, isso vale FB mais meio de P0L, um valor positivo. Segundo a convenção de sinais, esforço axial interno desse lado esquerdo da barra é positivo para fora, nesse sentido. Então essa equação está dizendo que a reação no engaste é FB mais meio de P0L para a esquerda. Isso faz sentido porque aqui a gente tem FB para a direita e a resultante dessa força triangular dá meio de P0L para a direita também. Então a reação no engaste satisfaz o equilíbrio estático da barra. Nesse terceiro exemplo, a gente tem esse corpo biapoiado sujeito a uma carga transversal uniformemente distribuída Q0 negativa, na direção de menos y. Para resolver esse problema, primeiro eu escolho uma convenção de sinais, que eu vou usar a mesma convenção da página 13. Esse corpo sujeito só a cargas transversais é uma viga. A equação diferencial que descreve vigas é essa, em que a segunda derivada do momento fletor é igual a mais o carregamento externo transversal aplicado. Nessa viga biapoiada, o que a gente conhece de condições de contorno é que o momento fletor é zero nos pontos A e B. Essas são propriedades do rolete e do pino. Eles não apresentam momento de reação e também não há momento externo aplicado em A e B. O carregamento externo é essa constante negativa menos Q0 aplicada em todo o domínio da viga. Esse problema é descrito por uma equação diferencial de ordem 2 e tem duas condições de contorno. Então é um problema de valor de contorno bem colocado e pode ser resolvido. Para resolver, eu posso integrar a equação diferencial, que a segunda derivada do momento fletor é igual ao carregamento externo aplicado menos Q0. Integrando uma vez, obtenho a primeira derivada do momento fletor. Essa expressão é igual ao esforço cortante da viga, que é a integral de menos Q0, que dá menos Q0x, mais uma constante. Integrando mais uma vez, obtenho a expressão do momento fletor, que é a integral de menos Q0x, que dá menos meio de Q0x², mais a integral de C1, que dá C1x, mais uma constante. Agora posso aplicar as condições de contorno para determinar C1 e C2. Aplicando aqui o momento fletor em x igual a zero, tenho que menos meio de Q0x² mais C1 vezes 0 mais C2 é igual a zero. Daqui sai que C2 é igual a zero. Aplicando que o momento fletor em x igual a L é igual a zero, aqui tenho que menos meio de Q0x² mais C1 vezes x mais C2 igual a zero. Daqui sai que C1 é mais meio de Q0L. Substituindo C1 e C2 de volta nas expressões de Vy de x e Mz de x, tenho as expressões finais dos esforços internos. O esforço cortante nessa viga é um polinômio de ordem 1 e o momento fletor é essa parábola, um polinômio de ordem 2 em x. Na próxima página tem um espaço para você plotar esses diagramas de esforços internos para essa viga. A ideia aqui é simplesmente plotar esses polinômios que a gente acabou de achar. Você pode pausar esse vídeo e tentar fazer sozinho e depois voltar aqui para ver a solução. Aqui, para plotar esses diagramas, não tem nada particularmente conceitual de resistência dos materiais. Eu vou simplesmente plotar esses dois polinômios escritos aqui. O esforço cortante é um polinômio de ordem 1 com coeficiente negativo, então o gráfico do esforço cortante é uma reta decaindo. Quando x igual a zero, esse polinômio vale meio de Q0L, e no outro extremo do intervalo, em x igual a L, ele vale menos meio de Q0L. Então aqui o diagrama de esforço cortante fica uma reta decaindo, saindo de mais meio de Q0L e terminando em menos meio de Q0L. O esforço cortante então passa por zero bem no meio da viga. O momento fletor é um polinômio de ordem 2 com coeficiente negativo, então é uma parábola com concavidade para baixo. A gente pode avaliar essa expressão nos extremos do intervalo, x igual a 0 e x igual a L, e vai ver que ela dá zero nos dois extremos. Em x igual a 0, esse termo e esse termo dão zero, e em x igual a L, esse termo dá menos meio de Q0L² e esse termo dá mais meio de Q0L² também. Então o momento fletor fica essa parábola com concavidade para baixo, começando e terminando em zero. E ele tem um ponto de extremo aqui onde o esforço cortante passa por zero. Matematicamente isso já era esperado porque o esforço cortante é a derivada do momento fletor. Quando uma curva tem um ponto de extremo, a derivada dela passa por zero naquele ponto. Esses diagramas indicam coisas importantes sobre essa viga. A primeira delas é que a reação de apoio pode ser extraída diretamente dos diagramas.
O diagrama de esforço cortante diz que o esforço cortante em x igual a zero é mais meio de Q0L. Essa é a reação de apoio no ponto A. Segundo a convenção de sinais, o esforço cortante desse lado esquerdo é positivo para cima. Então esse diagrama indica uma reação de Q0, meio de Q0L para cima. O diagrama indica também que em x igual a L, o esforço cortante é menos meio de Q0L. Essa é a reação de apoio no rolete B. Segundo a convenção de sinais, o esforço cortante desse lado direito é positivo para baixo. Então esse sinal negativo indica uma reação meio de Q0L para cima. Isso faz sentido físico. Essa viga está sujeita a um carregamento Q0 ao longo do comprimento L, então isso resulta numa carga equivalente de Q0L apontando para baixo. Então faz sentido que cada apoio tenha metade disso apontando para cima. Por outro lado, o diagrama de momento fletor indica que o momento fletor é zero em x igual a zero e x igual a L, o que concorda com a definição dos apoios que não resistem a momento. O momento fletor no pino e no rolete é zero. Esse diagrama do lado eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, mas é essencialmente o mesmo problema, com a diferença de que agora existem momentos fletores externos aplicados nas extremidades da viga. Agora as condições de contorno aqui são que o momento fletor em x igual a zero e x igual a L são iguais a menos m. Esses momentos são negativos porque estão no sentido contrário da convenção de sinais. Resolvendo o problema, você vai ver que a expressão do esforço cortante é a mesma da viga anterior, inclusive as reações de apoio são as mesmas, e a expressão do momento fletor é a mesma, exceto pela subtração dessa constante m. Os diagramas aqui vão ficar iguais, exceto que o diagrama de momento fletor fica subtraído de uma constante m. Repara que isso é consistente com as condições de contorno. O diagrama de momento fletor deve começar e terminar em menos m, porque esse é o valor do momento externo aplicado em A e B. Esses 4 exemplos que nós resolvemos têm em comum que eles são sistemas isostáticos. Essa viga com 2 apoios, por exemplo, é um sistema isostático. 2 apoios são suficientes para garantir o equilíbrio estático dessa viga. Qualquer vínculo que eu colocar a mais nessa viga vai fazer com que ela fique hiperestática. Aqui, por exemplo, eu troquei o pino por um engaste, que corresponde a adicionar um grau de restrição de que agora o ponto A também oferece resistência a momento. Essa viga, então, é hiperestática. Matematicamente, o que acontece agora é o seguinte. Esse problema continua sendo uma viga, então ele continua sendo descrito por uma equação diferencial de segunda ordem. E o problema é que agora o número de condições de contorno é insuficiente para resolver esse problema. A única condição de contorno agora é que o momento fletor no rolete é igual a zero. Com uma equação diferencial de ordem 2 e só uma condição de contorno, o problema de valor de contorno é mal colocado e não pode ser resolvido. Veja também esse exemplo de barra. A gente tinha resolvido uma barra engaçada livre que era isostática. Quando eu coloco uma vinculação a mais, como esse engaste aqui, agora essa barra não tem nenhuma condição de contorno. Eu não conheço o esforço axial interno nem em A nem em B. Daí esse sistema fica descrito por essa equação diferencial de ordem 1 e tem zero condições de contorno. Também um problema de valor de contorno mal colocado que não pode ser resolvido. Essa é uma limitação do método das equações diferenciais de equilíbrio. Por enquanto, ele só serve para resolver problemas isostáticos. Então é importante saber reconhecer se o problema é isostático ou hiperestático, porque dependendo do caso, ele nem pode ser resolvido por esse método.